Vamos ver aqui. O Rabi Hia disse: quando os israelitas se aproximaram do Monte Sinai, o santo reuniu suas famílias e os examinou quanto à sua linhagem. E descobriu que todos eram de uma semente sagrada, de nascimento genuíno. E assim ele disse a Moisés: agora eu desejo dar a Torá a Israel, aproximá-los de mim, falando-lhes do meu amor por seus pais e por si mesmo. E também a respeito de todos os sinais e maravilhas que lhes manifesteis. E você será o meu mensageiro. E Moisés foi e subiu a Deus. O Senhor chamou da montanha. Ele foi para a região onde as asas da Sheriná estão estendidas, sobre a qual é dito: ele inclinou os céus e desceu. É lá que está a Sheriná. Rabi Judá disse: enquanto os traços do rei superior, as emanações da divindade aderem aos seus devidos lugares, todos os mundos estão repletos de bem-aventurança. E toda a criação é vertical e estável. A esse respeito está escrito: e todo o povo no meio do qual está verá a obra de Hashem, que será terrível. Isso está lá no Êxodo 39:10. Qual é o significado de terrível? Rabi Eleazar disse: significa a mais alta perfeição de todas, como na expressão um Deus grande, poderoso, terrível, como está lá em Devarim 10:17. Temos aqui uma beraita para o mesmo efeito. Rabi Yossi disse: uma vez, um dia eu estava diante de Rabi Judá, o antigo, pedi que lhe explicasse o significado da palavra, e ele, Jacó, ficou apavorado e disse: quão terrível é este local! O que ele viu lá, o que ele chamou de terrível, foi a pergunta. O que tinha lá que era tão terrível? A sua resposta foi: naquela região, Jacó viu a manifestação, a consumação da Santa Emuná, que corresponde à realidade acima. E todo lugar onde tal consumação é revelada, e é a mama terrível. Então eu perguntei: e se é assim, por que o Targum traduz a palavra norá, que é terrível, com medo, terrilu, e não com completo xerim? Sua resposta foi que não há medo e pavor verdadeiros, exceto em um lugar onde há plenitude, como está escrito: ó, temam o Senhor, seus santos, pois não há falta, marchão, para aqueles que o temem. Isso é Salmos 34:10. E na esfera onde não há falta, há completude. Uma beraita também nos diz que a Rabi Yossi uma vez expôs o versículo: quem subiu ao céu e desceu? Quem se lembrou do vento em seus punhos? Quem amarrou as águas em suas roupas? Quem tornou estáveis todos os confins da terra? Qual é o nome daquele que pode fazer todas essas coisas? E qual é o nome do seu filho, se você o conhece? Esse é o Provérbios 34. É Moisés que ascendeu ao céu, como se diz. E Moisés ascendeu a Deus. Esse é o filho. E Arão, que juntou o vento em seus punhos, como é dito, seus punhos cheios de doce incenso. Levíticos 16:12. Então, também está falando de Arão. É Elias que envolveu as águas em uma roupa, porque é dito: não haverá orvalho ou chover nestes anos, nem de acordo com as minhas palavras. 1 Rei 17:1. E é Abraão que estabeleceu todos os confins da terra, por causa dele é dito: essas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, na palavra Berri Baram. Isso é Gênesis 2:4. A última palavra, tendo as mesmas letras de Abraão, como a gente já viu no texto, Berri Baram,
onde a gente faz um jogo de letras, e lá a gente tem o nome Abraão, que todas as coisas foram criadas em Abraão. Dentro disso, por causa disso, essas são as gerações do céu e da terra que foram criadas. A última palavra, tendo como letras, Abraão. Esta foi a primeira interpretação de Rabi Yossi. Então, ele deu uma interpretação diferente, dizendo: quem ascendeu ao círculo? O santo que diz: Deus subiu com um grito, isso é Salmos, exatamente no 47:6. Quem juntou o vento em seus punhos? O santo em cujas mãos está todos os seres vivos, Jó 12:10. Quem amarrou as águas em suas roupas? O santo que amarra as águas em suas espessas nuvens, Jó 26:8. Quem estabeleceu todos os confins da terra? O santo de quem se diz, no dia em que o Senhor Deus fez, que eu não entendo, não sei o que mudou aqui. Deus, vamos ver aqui, Gênesis 2:4. Fez os céus e a terra? Ah, tá bom. Deus que fez os céus. Deixa eu acertar aqui. Os confins da terra, o santo de quem diz, no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra, Gênesis 2:4, finalmente afirmou que a palavra indicam os 4 nós, elementos do universo: fogo, ar, água e terra. Fogo é a letra Shin, ar é a letra Aleph, água é a letra Mem, e a terra é a própria Malhut, é o mundo onde nós vivemos. Rabi Yossi disse: é evidente que as várias aplicações de Rabi Yossi desse versículo são mutuamente incompatíveis. Mas quando essas interpretações chegaram aos ouvidos do Rabi Simeon, ele colocou as mãos na cabeça de Rabi Yossi e o abençoou, dizendo: o que você disse é completamente justo, é completamente verdade, mas de onde você tira essas interpretações? Rabi Yossi respondeu: do meu pai, que ouviu de Rabi Ramuná, o antigo. Rabi Ramuná, ou Rasmuná, como alguns o chamam, ele é aquele que traz as alegorias das letras hebraicas, que a gente estudou muito e vai continuar estudando. Um dia, Rabi Simeão estava sentado no portão de Sefores, quando Rabi Yossi disse a ele. Rabi Yossi aplicou o verso: quem ascendeu? Primeiro a Moisés, depois ao santo e finalmente aos 4 elementos. E eu vi que você, mestre, o abençoou. Rabi Simeão disse: o que ele disse era perfeitamente verdadeiro. Todas as aplicações significam uma mesma coisa, porque todas têm as suas raízes, ou têm a sua raiz e realização no santo, e todas são praticamente equivalentes. Rabi Yossi, fortemente impressionado com essas palavras, disse: agora vejo que realmente é assim. E também ouvi em outra ocasião, da boca do mestre, mas qual é o significado das palavras e qual é o nome do seu filho? Rabi Simeão respondeu: o significado intrínseco disso eu ensinei ao meu filho, Rabi Eleazar. Rabi Yossi disse: por favor, diga-me, porque perguntei sobre ele em um sonho, mas quando acordei havia esquecido a sua resposta. E agora, se eu te contar, você vai lembrar? Certamente, respondeu Rabi Simeão. Eu sempre me lembro do que meu mestre me diz. Rabi Simeão disse: as palavras devem ser entendidas à luz da expressão meu primogênito Israel, conforme em Êxodo 4:22. E agora eu peço que vocês prestem bastante atenção no que nós vamos ler e no que nós vamos entender. E da expressão Israel, em que sou glorificado. Isso está no Isaías 49:3. Israel aqui se refere ao mundo superior. E a este que chama de filho, ao que Rabi Yossi respondeu com todo respeito ao mestre,
Este é um segredo que eu já sei. Mas ele esqueceu de novo e eu estava muito perturbado. Mas quando ele foi para casa e se deitou para dormir, ele viu em seu sonho um livro agádico de lendas talmúdicas, no qual está escrito sabedoria, Orimá e glória de Tiferet, em seu santuário. Quando ele acordou, ele foi imediatamente para o Rabi Simeon e beijou sua mão e disse: ontem à noite eu vi no meu sonho um livro agádico no qual estavam escritas as palavras sabedoria e glória em seu santuário, sabedoria acima e glória abaixo, e em seu santuário ao lado. Eu vi isso em um sonho e encontrei em meus lábios quando acordei. Rabi Simeon disse a ele: até agora você era muito jovem para se juntar à companhia dos coletores do campo. Mas agora você foi mostrado tudo, assim, o significado é sabedoria, Rorimá, seu nome é glória, Tiferet é o nome do seu filho. Entenderam? Então, o que está sendo falado aqui é que Rorimá é a sabedoria, e que o filho são os mundos espirituais de Tiferet, e que Israel é um mundo superior, onde todos devem acessar, e esse mundo superior, todo esse mundo superior, toda essa glória de anjos, e todas as forças que estão envolvidas ali, são chamadas de filho. E Moisés ascendeu a Deus, de fato. Abençoado foi Moisés por ser digno desta honra, a qual a própria Torá atesta. Rabi Judá disse: veja que diferença há entre Moisés e os outros homens. Subir em relação aos homens comuns significa tornar-se rico, adquirir honras no cargo, na classificação e etc. Mas Moisés ascendeu a Deus. Verdadeiramente ele foi abençoado. Rabi Yossi observou que esta é uma das passagens de onde os membros da companhia tiram a lição de que aquele que vem para ser purificado é auxiliado de cima, porque Moisés ascendeu a Deus. O Senhor o chamou da montanha. O Senhor o chamou do monte, dizendo, diz assim a casa de Jacó e conta os filhos de Israel a esse respeito. Rabi Isaac se referiu ao versículo: bem-aventurado o homem a quem você escolheu e trouxe para perto de você, para que resida nos seus atos. Esse é Salmo 65, 5. Ele disse: bem-aventurado o homem com quem o santo faz amizade e traz para perto, sim, para habitar no palácio sagrado, que se une a ele em adoração como um sinal escrito do alto, faça saber que é um daqueles que o santo rei escolheu para habitar em seus átrios. Um homem que tem tal sinal sobre ele pode passar por todos os portões superiores sem demora ou impedimento. Tudo que está falando dentro da Torá, quando está descrevendo que Deus tem um filho, etc., não é que Deus tem um filho, mas que todos os mundos espirituais, eles existem, e lá está descrevendo tudo da Torá. Todos os caminhos e todos os mundos que esses servos alcançaram e puderam ver esse filho do Eterno. Quando a gente pega o tetragrama, a gente sabe que tudo é uma divindade só, e que ela é dividida entre a parte superior, Yod-Re, e a Vav-Re. Acima de Yod-Re, ainda tem Yod-Re que criou Yod-Re, Vav-Re. Mas tudo isso são graus da divindade. Não é que existe um outro Deus, mas que são graus da divindade que são abertos, que criam esses mundos espirituais. Esse mundo espiritual que é criado exatamente por essas sefirotes superiores, elas são, na verdade, as criadoras das sefirotes posteriores a elas, ou seja, inferiores a elas, que vão estar mais abaixo. Então, essas sefirotes, elas sempre vão ser as deuses em relação à outra. Por quê? Elas que mantêm
as outras sefirotes alimentadas e, através do Rasmal, como a gente começou a estudar lá em cima, elas vão estar ligadas justamente por conta dessa alimentação que elas têm e que elas, de certo caso, elas trazem essas forças superiores para o nível inferior. Sem elas, se não existisse, por exemplo, Tiferet, a Lua não poderia ser alimentada, nem Netza, nem Od, e assim sucessivamente. Então, cada Sefirote, em relação à outra, vai ser um deus, ou seja, Keter é o deus de Rohimá, que é o deus de Binah, e assim sucessivamente. Mas é uma forma de entender esses mundos espirituais, que essas criações, elas não são o próprio eterno, mas em relação à outra, ela é alimentadora. Então, o que acontece? Vamos ver uma história aqui de Jó? Então, na história de Jó, a gente tem bastante revelação. Havia um homem na terra de Uz, chamado Iov. Aquele homem era íntegro e reto, temia Deus e evitava o mal. 7 filhos, veja aqui, 7 filhos, vamos pegar aqui, 7 filhos, e 3 filhas nasceram dele. Então, veja como está descrito aqui, são 7 filhos, né? E também 3 filhas. Vamos ler a questão aqui do Jó. Eu já tenho aqui dentro da minha árvore sefirótica desenhado que ele tinha 3 filhos. Por que 3 filhos? Porque as sefirotes de cima, nesse caso, são chamadas de filha. Porque elas são o que geram, o que gera a energia para as próximas sefirotes. E ele tinha mais 7 filhos. Então, toda a história de Jó está falando da história da alma dele. Está falando da história da alma de todo ser humano. Que todo ser humano tem essa configuração e que essa configuração faz parte de nós e que nós estamos passando pela mesma história de Jó. Veja lá. Então, é isso que estava falando. E que quando houve o julgamento, todo esse sistema interno da alma, da humanidade, ele vai ser julgado a todo ano. A gente sabe que a história de Iov, ela acontece quando? Exatamente perto, ali, num tempo de Yom Kippur. Então, ele começa a ser julgado, e ele é julgado em Yom Kippur. O que é julgado? A árvore sefirótica de Jó. Então, não é algo assim, que não é metafórico, não é algo que é real. O que acontece? Então, um dia vem, alguém mata todas as sefirotes dele, tem toda uma alusão ao que acontece dentro da Kabbalah, dentro das histórias de Torá. E aí a gente percebe, então, como o nosso texto vai ficando rico. O que está dizendo lá? Na relação do que está sendo falado, lá está dizendo que a informação que tem lá desse filho é exatamente a relação de Rohimá, que é essa sefirote aqui, com Tiferet, que é essa sefirote aqui. Isso representa que essas sefirotes, elas estavam dentro também do ser humano, entrando numa relação. E que se essa sefirote, ela não faz o rasmal, como a gente viu, ela não faz a ligação com as outras sefirotes, ela não faz isso aqui, Na verdade, ela vem para Hesed, ela vai vir aqui, ela desce de Keter, vem aqui para essa sefirote, que vem para essa sefirote, e aí vamos fazer essa ligação aqui das sefirotes. Quando elas fazem as ligações, elas vão chegar até Tiferet, mas elas não podem pular, exceto em algumas festas, como a gente vai aprender, que acontece essas questões onde elas vão estar realmente em outra configuração. Então, essa é a ligação. A discussão que tem aqui é que essa força chega nesse sistema aqui, E esse sistema
é chamado de filho. Na verdade, esse sistema tem 6 sefirotes, é chamado de filho. Deixa eu só... 6, 7. Então, ele é chamado de filho. Por quê? Aqui ele tem a letra Vav, que são as 6 sefirotes. Então, aqui ele vai ser chamado de filho, e a gente pode botar a letra Vav como uma representação assim, porque o Vav é assim mesmo. Ó, e ele é igual a 6, até chegar aqui no nosso plano. Esse aqui no meio, que é Tiferet, é o Jacó, é o patriarca, que na verdade não é um patriarca, é o Sol, e representa também que todas as tribos, tudo está em volta do quê? Do Sol, o sistema, nosso sistema solar, aonde a divindade usa todos os planetas para chegar até nós através dessa configuração. Então, a configuração que está sendo discutida aqui por eles é exatamente isso. É isso que eles estavam falando. Eles não estavam falando sobre percepções, que a maioria das pessoas falam. Eles estavam falando da organização que Hashem, o bendito, fez durante toda a história da Torá, durante toda a questão da história da humanidade também. E não era somente uma questão de que eles imaginavam daquela questão em si, somente de uma religião que vai servir para certas pessoas ou não. Todo o globo, todos os seres humanos, eles estavam seguindo esse caminho. Por isso que é importante ter a Torá oral. Sem a Torá oral, as pessoas não conseguem perceber a Torá. Elas literalizam tudo. E aí as pessoas levam um susto com a Torá escrita. Porque muitas vezes na Torá escrita está falando lá. Então, ele continua aqui. Sim, para habitar no palácio sagrado, quem se une a ele em adoração tem sobre si um sinal escrito. Né? A gente já leu isso aqui. Deixa eu ver aqui onde... Assim. Então, Rabi Judá disse: bendito seja Moshe, sobre quem esse versículo foi escrito. Lemos. E Moshe aproximou-se da densa escuridão onde Deus estava, Êxodo 20, 21. Moshe é um ponto no coração. É a única corda que pode te levar ao eterno. Sem esse ponto no coração, sem essa ligação no coração, nenhum homem pode alcançar esses mundos espirituais. Tanto é que quando a gente vai ver sobre a questão do faraó, foi que Deus endureceu o coração do faraó, porque até mesmo o faraó, que era o ego, ele tinha esse ponto no coração. Mas se esse ponto no coração, que é chamado Moshe, que vai ao faraó e quer trazer ele para dentro da divindade, então, se esse ponto é tampado, ou ele é trancado dentro do coração da pessoa, ela não consegue mais ativar. E ela fica nessa questão de ficar preso a todos os sonhos e todas as questões desse mundo, o que nunca vai trazer felicidade e paz para ela. Então, também Moisés apenas se aproximou do Senhor, mas ele não. Mas eles não. Isso está no Êxodo 14, 2. Assim dirás a casa de Jacó. Isso se refere às mulheres. E numerar os filhos de Israel, isso significa os machos. Simeão conectou assim, neste versículo, com o assim, na ordenança da bênção sacerdotal. Assim, abençoareis, vamos ver aqui em número 26, 23, ele diz aqui, fala Araão e a seus filhos, abençoarás o povo de Israel, diga a eles, a palavra que ele usa, que ele está dizendo lá, né, que tem a gematria aqui 25, que é um nome sagrado também, ele está falando dessa palavra. Então, a gente chega aqui, abençoareis, né? Também com os teus santos te abençoam, Yevarereha, que é a palavra também, que está na bênção araônica, aqui embaixo,
Yevarereha, Adonai Veshmereha. Então, você vai ver que ele está citando exatamente essa parte final, e vai falar que está ligado a essa parte aqui de cima, essa parte aqui, ó. Então, eu tenho exatamente uma parte ligada à outra. Essa é a bênção aarônica. Quando a gente está falando de Cabala, a gente está falando exatamente dessas ligações desses nomes, da descoberta desses nomes, desses segredos dentro da Torá, como nós temos visto. Então, na verdade, tudo que Moisés fez, tudo que essa força espiritual fez, foi se aproximar do Eterno através desses nomes e dessas meditações. Muito bem. Deixa eu achar aqui onde a gente estava. Assim como nesse versículo, na ordenança da bênção sacerdotal, assim como abençoareis, também com teus santos te abençoa, cuja última palavra pode ser separada, ou seja, essa última parte ali de cor, né? Ou seja, eu posso pegar aqui a palavra Yevarereha, que está no nosso slide, e posso separar ela, tá vendo? Então, eu separo ela, e aí a gente tem aqui a palavra cor, que está sendo descrita lá em cima. Ou seja, o que o Eterno está falando? Usa essas letras, que está ligada. Onde está ligada essas letras? O Kaf está ligado ao planeta Sol, a Tiferet. E o Re está ligado a Biná e também a Malhut, que fazem parte do nome sagrado. Então, aqui a gente está falando de uma parte muito alta da divindade. Imagine isso. Quando vocês agora estão vendo essas letras hebraicas, estão descobrindo isso, a alma de vocês está sendo desbloqueada. Ou seja, esse segredo que existia agora dentro de vocês e também nos mundos espirituais que fazem parte da essência de vocês estão sendo desbloqueados. Não há mais segredo sobre isso. Por isso que é muito importante, depois que você vê uma aula, revê-la, estudá-la, pegar e anotar dentro da sua Torá e ter cuidado para não esquecer, porque não adianta aprender para esquecer. Pelo menos para quando você precisar usar, você ter ela anotada. Então, eles abençoaram, ou seja, a palavra cor, ou seja, essa palavra cor que está dizendo ali, indica Malhut, que é o país, a Sefirá onde nós estamos, é a terra, é aqui onde nós habitamos, é lá que está sendo abençoado. Então, eu não estou abençoando somente uma pessoa, somente um povo. Então, quando eu falo Yevarere Adonai Veshmereha, Yair Adonai Panaveleha, então eu estou abençoando, eu estou trazendo a bênção para todo mundo, independente de quem é bom, quem é mal e quem é o que seja. E para completar a história que eu esqueci, a gente vai continuar. Isso indica o lado da justiça, da severidade, enquanto contar, né, dizer, o que está escrito aqui, dizer, indica o lado da justiça, severidade, que a gente sabe que é Gevurah. Enquanto contar indica o lado da misericórdia, como no versículo, e ele declarou, vai a Guede, a você, sua aliança, misericórdia, é uma aliança de misericórdia, Torá oral. A Torá, ela é pura misericórdia. Quando você estuda a Torá oral, você vai ver que até Cora, no nível que você está estudando, Balaão, e até mesmo o próprio anjo negativo, eles se tornam anjos bons, porque eles têm o seu papel a fazer, e todos eles estão sob o comando de Hashem. Esse que é o ideal de seguir a Torá. Esse que é o ideal de conhecer a Torá oral, a Torá que explica a Torá escrita. Veja que coisa bonita. Então, isso está escrito lá em Devarim 4:13. E também na declaração de que o israelita fez ao trazer a cesta de primícias ao sacerdote.
Lá está escrito: eu proclamo que a palavra igadeti, este dia o Senhor teu Deus, Devarim 26:3. E Rabi Yossi disse: já que mencionamos este versículo, gostaria de perguntar por que ele diz ao Senhor teu Deus, ao invés do Senhor nosso Deus. Prestem atenção. Por que ele fala isso? Rabi Simeon respondeu: este não é o único caso em que seu é usado, em vez de nosso. Por exemplo, o Senhor teu Deus te levará a um bom país, Devarim 8:7. Porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor, Devarim 4:23. O próprio Moisés, que usou essa expressão, não poderia dizer nosso Deus, porque, segundo o nosso dito, quem vive fora da terra de Israel. Aí paramos mais uma vez aqui para explicar claramente a vocês que terra de Israel é um nível superior das sefirotes, que é chamado de filho, que foi acessado por Moshe, Aarão, Yosef, Abraão, Isaac e Jacó, dentro dos seus níveis espirituais. Ou seja, aquele nível que a alma deles fez o ser humano chegar e que eles prepararam o caminho, porque se nós falamos que existe outro sacrifício, outro caminho além dele, nós anulamos o que eles fizeram e o que está descrito na Torá. Lembrando que, no caso da Torá, a Torá ela é a própria exemplificação do que é a divindade e de como age a divindade, tornando qualquer outro livro que não tenha verdadeiro embasamento dentro da Torá, que aumente, diminua, que te leve a outro caminho, que te leve a outro Deus, que te leve a outro tipo de emoção, que te leve a outro tipo de culto, a não ser o descrito dentro da Torá, totalmente perverso e caído, e contrário à Torá. Por quê? Mesmo que vieram os profetas, mesmo que existem os neviins, ketuvins, a Torá, ela continua sendo a Torá. Porque ela é o livro que descreve a descida da divindade todo ano de uma forma exata para todos os seres humanos. Inclusive para aqueles que não conhecem a Torá dentro do nível que eles estão e aqueles níveis que a gente vai entender agora, como a gente vai ler agora aqui no Zohar. Então, vamos lá. Então, ele queria saber por que isso. Senhor nosso Deus, por que Moisés estava falando isso? Né? Porque o Senhor vosso Deus é um fogo consumidor. O próprio Moisés usou essa expressão, não poderia dizer nosso Deus, porque, segundo o nosso dito, quem vive fora da terra de Israel é como se vivesse sem Deus. Quem não vive nesses níveis espirituais é como se vivesse sem Deus. Quem não conhece a Torá e o Taná é como se vivesse sem Deus. Continuando. Essa é a explicação. Assim ele disse aos filhos de Israel que eles iriam se estabelecer na Terra Santa e receber a Shekhinah lá. Só lá eles poderiam chegar dentro desses níveis e receber a Shekhinah e a explicação. Então, seu Deus. Mas ele não poderia dizer nosso Deus porque ele não precisava entrar na terra. Moshe não precisava. Rabi Yossi respondeu: mas por que os israelitas tiveram que dizer seu Deus se já estavam no país? Rabi Simeon respondeu: e eles deveriam proclamar que era devido à graça superior, que eles eram tão favorecidos por Deus e abençoados com tantas coisas boas. Tudo isso contaram aos sacerdotes que, como tal, está relacionados com os atributos de récia e de graça, perdão dos pecados e mediação. E diz: diga à casa de Jacó, é a forma adequada para ela. E conte aos filhos de Israel a forma mais perfeita que lhe convém. Bem, Jacó e Israel representam 2 graus, Malhut e Tiferet.
embora estejam unidos em um, o produto completo é chamado Israel. A partir daí, dirá aos filhos de Israel, para revelar-lhes a sabedoria e dizer-lhes como o espírito de sabedoria, a graça e a verdade que o santo e bendito seja, lhe mostrou. Muito bem. Então, toda essa parte está falando para a gente, olha, entendam que Tiferet e Malhut, que não tem luz nenhuma, recebe toda a luz do lado de cima, são um só. E que essa é a questão da sabedoria, do entendimento, e, enfim, e que quando você chegar nesses níveis superiores, que não é um nível na Terra, ainda que Israel seja aqui um país muito especial, porque é um local onde a Torá foi preservada, etc. Mas esse mundo que nós procuramos é um mundo espiritual. É um mundo espiritual, é um mundo diferenciado pela sua espiritualidade. Então, gente, entendendo tudo isso, shalom, shalom,